Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero falar sobre o impossível, sobre aquelas histórias que o mundo já deu como encerrada, mas que Deus escolheu transformar em testemunho, porque Deus escreve milagres onde o mundo só enxerga estatísticas. E a minha história começou como tantas outras, das quais o mundo não espera nada. Filha de gente simples, pouco recurso, muito trabalho e fé o suficiente para continuar respirando. Eu cresci ouvindo, mesmo que sem palavras, que quem nasce na margem morre na margem, como se o destino fosse hereditário e como se sonho tivesse CEP. E quando a vida resolveu me acelerar, aos 19 anos, com um bebê nos braços e sem nenhum manual de sobrevivência, o mundo me olhou e cochichou: acabou. Mas foi exatamente ali que Deus olhou e declarou: apenas começou. Porque Deus sempre começa onde a terra chama de fim. Ele pega o ponto onde o nunca mora e instala o trono do eu vou fazer. Onde a humanidade encerra capítulos, Deus apenas troca o marcador de página. E eu ainda não sabia, mas o céu já tinha me escolhido antes da dor tentar me definir. E essa verdade ficou selada em mim quando esse versículo ganhou vida. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. E eu não venci depois, eu já tinha vencido, no dia em que Cristo decidiu habitar em mim. O que parecia tropeço virou escola, o que parecia fracasso virou fundamento, o que parecia desvio virou testemunho. E as portas que se abriram não foram golpe de sorte. Os desertos que eu atravessei nunca foram abandono. E as quedas que doeram tanto não foram finais, foram altares, onde a minha fé amadureceu. Cada lágrima me batizou com esperança. Cada humilhação me treinou a reconhecer a glória que não é minha, mas de Deus. E quando o céu sussurrou meu nome, tudo mudou. Porque quando Deus chama pelo nome, ele reposiciona a nossa identidade. E lá em Isaías 43:1 ele diz: eu te chamei pelo nome, tu és minha. E naquele momento, eu deixei de ser tudo o que disseram, deixei de ser o que me faltou, deixei de ser o que tentaram escrever sobre mim. Eu abracei quem Deus declarou que eu sempre fui: amada, redimida, sustentada, planejada. Uma filha que não coube nas estatísticas, porque foi moldada por promessas. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma trilha que só pode ser explicada com 4 letras: Deus. Ele transformou o improvável em palco de milagre. Ele pintou planos onde só haviam pontos finais. Ele me mostrou que às vezes precisa ser impossível para que ninguém ouse roubar a autoria do testemunho. Porque quando Cristo escreve, a cruz apaga os rótulos, a graça cala as culpas e a identidade nasce no sangue, não nas cicatrizes. E talvez você também tenha sido subestimado. Talvez já tenham adiantado o final da sua história sem nem sequer ler nenhum capítulo. Talvez você ache que o seu impossível é prova de que nada vai mudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor de quem foi achado por Deus no meio do caos. Você não é o que te feriu. Você não é o que te faltou. Você é o que Deus sonhou. E se Ele te chama pelo nome, se Ele já venceu por você, e se Ele te fez dele, então ainda não terminou. Porque quando Deus termina, o final tem um nome: milagre. Então deixe que Ele seja o autor. Porque quando o céu assume a caneta, a história improvável se transforma em testemunho incontestável. E há um versículo que sela tudo isso. Ele está lá em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então, se hoje você está olhando para a sua vida e só consegue ver estatísticas, limitações, números e rótulos, eu oro para que Deus te mostre o que Ele já escreveu sobre você. Que Ele silencie as vozes que te diminuíram. Que Ele rasgue os relatórios humanos e que você consiga enxergar pela fé o milagre que já está em andamento. Porque quando Deus decide agir, o impossível só vira cenário para a glória dele aparecer. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que talvez esteja quase desistindo de acreditar no que Deus pode fazer. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim,
eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá você vai encontrar capítulos sobre histórias improváveis que Deus transformou em testemunhos vivos. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de identidade restaurada, fé fortalecida, milagres que só Deus poderia escrever. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!